Do que você tem medo? Medo é algo comum do ser humano. Isso vem desde os primórdios da humanidade, na verdade. A ideia da gente sentir medo é para proteção, porque aí é o instinto avisando que algo vai dar ruim, é melhor você sair daí. E antigamente podia ser muito útil pra gente realmente ter essa sobrevivência. Hoje em dia, não vou dizer que atrapalha, mas também não é lá de grande ajuda. Em alguns momentos é sim de grande ajuda, você sente o medo de entrar ali, porque se realmente você entrar naquele lugar vai dar uma merda fenomenal, astronômica, daí beleza. Só que o fato de a gente ter medo de certas coisas hoje em dia não faz muito sentido, ao mesmo tempo que cada um tem seu medo específico. E eu acho muito curioso, as pessoas têm medos diferentes, tendo vivências diferentes, obviamente a gente vai ter medos diferentes. Só que meu ponto é, às vezes você tem medo daquilo sem nenhum motivo aparente. Você não tem nenhum trauma relacionado àquilo, não aconteceu nada com você relacionado àquilo, mas você tem medo daquilo. Um exemplo é medo de altura. Tem gente que tem medo de altura sem nunca ter caído de um lugar alto, ou ver ninguém caindo de um lugar alto. Às vezes é só ter medo, olhar pra baixo e ter medo. Tipo, da onde surgiu esse medo? É só um instinto mesmo? Será que o medo é hereditário? Será que tá no nosso DNA ter medo de algo? Tipo, alguém da sua família tem medo de altura, daí você também tem medo de altura por causa disso. Eu não acho que seja isso, até porque senão a ciência eu acho que já teria comprovado isso de alguma maneira. Eu também não sei, se foi, eu não pesquisei sobre o assunto. Eu só acho curioso que, pô, às vezes as pessoas perguntam, mas por que você tem medo disso? Você fala, eu tenho medo. Você não sabe o porquê você tem medo. Você só sabe que você tem. Que quando aquilo acontece ou quando está em um lugar alto, olha pra baixo, você simplesmente trava. E isso é ruim. Você ter tanto medo que você chega a travar. É aí que o instinto vem contra a gente. Porque primordialmente ele veio pra quando você tiver medo, você conseguir sobreviver. Porque você sente o perigo dali e você sai correndo, não sei. Mas a partir do momento que você trava, aí acabou, né? Porque as merdas podem acontecer de todas as formas, você só vai aceitar praticamente. Porque você não consegue fazer nada por conta do medo. É por isso que tem muita série, filme, essas coisas que bate muito nessa tecla do medo que o protagonista tem de enfrentar algo, coisa do tipo. E meio que faz toda uma narrativa pra ele superar esse medo e conseguir bater com ele de frente e a partir daí inspirar as pessoas que estão assistindo a enfrentarem seus medos. Isso, querendo ou não, é interessante, você enfrentar seus medos de frente. E eu não vou mentir, você enfrentando o seu medo de frente ajuda muito a você superá-lo. Às vezes você nem supera ele, mas sim tem uma resistência maior a ele. Um exemplo é que se você tem medo, sei lá, de altura, eu vou pegar o exemplo de altura que eu acho que é o mais comum também, né? Muita gente tem medo de altura. Se você tem medo de altura, você tá num lugar alto, olha pra baixo, congela, você tem muito medo. Mas se você tentar enfrentar esse medo e se colocar em situações que você vai estar no alto, em algum momento você vai criar uma certa resistência, você vai parar de paralisar de medo, você vai conseguir andar. Você pode até continuar tendo medo, mas você vai conseguir andar, você vai conseguir tentar ignorar aquilo de alguma forma. Você pode estar cagando de medo por dentro, mas por fora você consegue andar, você parou de ser paralisado pelo medo. Querendo ou não, é um avanço, experiência própria, inclusive. Mas é você enfrentar o medo de frente ou é porque você não tem escolha? Você acaba enfrentando ele querendo ou não. É algo que às vezes tá fora do seu controle. Ou às vezes é algo, pô, irrelevante. Você tendo medo ou não, não faz muita diferença no seu cotidiano, na sua vida. Por exemplo, você tem medo de leão. Pô, você tá suave, não tem leão no Brasil, sabe? Se você tem medo de leão e você sabe que você tem medo de leão, é só não ir pra savana africana, sabe? É só não ir pra África e pronto. Então, assim, é uns medo menos palpável. Um medo meio que fora da realidade. O que é bom pra você, de certa forma, porque você consegue viver sua vida normal. É tipo quem tem medo de mar, oceano. Mais medo do que tem embaixo dele, né? Não ele em si, mas os mistérios que eles escondem. É algo muito de boa, é só você não ir pra praia, por exemplo. Então são alguns medos que é de boa você ter medo, porque dificilmente acontece uma situação que vai lhe causar esse medo. Dificilmente você vai entrar num oceano. Você pode entrar na piscina, mas já na piscina você não gatilha esse medo, porque você consegue ver o fundo. E muitas vezes você tem medo do que você não consegue ver. E você conseguindo ver, tá de boa. Pra quem tem talassofobia, né, no caso. Agora o problema é quando você tem medo das coisas do cotidiano.
cotidiano. Sei lá, medo de carro. Pô, hoje em dia todo mundo tem um carro. Então, assim, se você tem medo de carro, não tem o que fazer. Você tem que tentar enfrentar esse medo e superá-lo. Porque não é como se os carros fossem sumir do dia pra noite. Então você tem que criar essa casca e conseguir se autoproteger desse próprio medo que você tem pra conseguir ir no mercado fazer compra. Porque até o caminho do mercado você encontrou 1 trilhão de carros, seja estacionado, seja andando. Tanto que tem uma música do Paulo Mosca que chama Medo do Medo. Também tem do Eterno, não tô ficando maluco. As duas têm o mesmo nome, Medo do Medo. Só que eu acho que a do Paulo Mosca mostra melhor o que é esse medo. Pô, é basicamente ele na música tentando entender o que é o medo. Mas o medo é meio que tudo e nada ao mesmo tempo. É algo complexo. Recomendo escutarem. E eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Mas isso é assunto pro outro vídeo. Bom, né, mais ou menos isso que eu queria falar. Falar sobre medos. Eu tenho poucos medos, eu diria. Eu sou, na verdade, eu sou bem cagão. Eu tomo susto muito fácil. Mas em questão de medo palpável, não sendo assistindo algum filme de terror, coisa do tipo, eu tenho pouco. Só que o problema é que o meu medo é bem paia, na verdade. Eu vou falar aqui porque eu não tenho problema nenhum de falar meus medos. E ele, pô, dificulta bastante quando eu vou sair de casa, que é medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro, gente. Uma alegria. Esse medo é uma merda, porque quando eu vou sair na rua, sempre tem cachorro. Estamos no Brasil. Cachorro, caramelo, vira-lata, tem por toda esquina, praticamente. Às vezes anda até em gangue. E já teve época de eu congelar, só de o cachorro chegar perto de mim ou eu ter que passar por ele, porque é a única rua que eu posso passar. Eu congelar e simplesmente ficar parado e não conseguir me mover. E é isso. Até o cachorro, tipo, sei lá, me cheirar e ir embora. Daí quando ele toma uma distância, eu começo a andar meu caminho normal. Só que depois de muito tempo isso acontecendo, eu desenvolvi uma estratégia que eu consigo meio que ignorar o cachorro e continuar andando, como se nada. Eu nem olho pra ele, finjo que ele nem tá ali e sigo meu caminho. Foi uma maneira que eu desenvolvi pra conseguir meio que ultrapassar esse medo e parar de ficar paralisado pelo medo, de me render ao medo. Eu ainda tenho muito medo, sempre que algum cachorro chega perto, não importa o tamanho, não importa a raça, não importa nada. Sendo cachorro, eu tô com medo. Ele chega perto, meu coração já começa a acelerar, eu já começo a respirar mais profundo. Normal. Mas é isso. Comente aí quais são seus medos, quero saber. Vai que eu não tô sozinho nessa, vai que tem mais gente que tem medo de cachorro. E é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e te vejo numa próxima.